Leitura de Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 41. O Salmo de número 41 fala que aquele que ajuda o pobre recebe a proteção de Deus. Aquele que ajuda o pobre recebe o livramento dos seus inimigos. Então vamos ler aqui o versículo 1. Bem-aventurado, que significa feliz, bem-sucedido, feliz, é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Esse é o versículo principal do Salmo de número 41. A pessoa que ajuda o pobre recebe proteção de Deus. A pessoa que ajuda o pobre recebe o livramento do mal. Veja o que acontece com a pessoa que ajuda o pobre. Versículo 2: O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Então, aqui no versículo 2, você vê três bênçãos. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Livrará de doenças. Livrará da morte fora do tempo. O Senhor o livrará e o conservará em vida. O conservará com saúde. Será abençoado na terra. Então será abençoado em tudo o que fizer aqui na terra. E tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Receberá o livramento dos inimigos. Três bênçãos aqui. Versículo 3: O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Então veja, o Senhor vai livrar e conservar em vida, que é o versículo 2, a primeira parte. E o versículo 3 está confirmando isso. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Se ficar doente, ele vai receber o quê? O que diz o versículo 2. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Então, se a pessoa enfermar, ficar doente, o Senhor o sustentará, como diz o versículo 3, no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Agora o versículo 4. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. 5. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Veja que o salmista aqui estava com inimigos que desejavam a morte dele. Versículo 6. E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, e saindo para fora é disso que fala. Ele está falando aqui para nós que os amigos dele eram falsos. Na verdade, eles eram inimigos que se faziam de amigos. Eles iam visitar o salmista doente, falavam palavras bonitas, mas depois, em saindo para fora, só falavam coisas ruins dele. 7. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado não se levantará mais. Veja, as pessoas iam visitá-lo e diziam: ele vai morrer. Mas na frente dele diziam palavras bonitas, mas pelas costas diziam: ah, a doença pegou nele, agora ele não vai escapar. 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Olha a decepção do salmista. Até o amigo íntimo que comia com ele se levantou contra ele.
Mas ele diz no versículo 10: Mas tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me para que eu lhes dê o pago. 11. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Esse versículo 10, quando ele fala assim: Mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago aqui não é a vingança. O pago aqui é: deixa eles verem que eu estou muito bem de saúde, que eu estou realmente forte e que eu estou bem. Esse é o pagamento. Eles desejam o meu mal, mas Deus me levanta e eles recebem o pagamento de verem decepcionados que Deus está comigo. Versículo 11: É por isso que eu conheço que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. 12: Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Versículo 12, então: Quanto a mim, eu sei que o Senhor me sustenta na minha sinceridade. Sinceridade significa verdade, transparência. A pessoa que vai até Deus e pode se apresentar diante dele sem máscara nenhuma. A palavra sinceridade vem de sincero. Sincero é aquele que não maqueia. Quando um vaso era trincado, as pessoas passam cera. Quando um vaso é trincado, passam cera para esconder a trinca. Mas se você jogar água num vaso que está com cera, a cera não segura o vazamento. Agora, quando a pessoa vai até Deus, mostrando as suas fraquezas, as suas fragilidades, Deus ele fecha a rachadura. Ele cuida de quem é sincero. Então tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Ou seja, eu vou estar sempre diante de Deus. Estar sempre diante de Deus é uma recompensa daquele que ajuda o pobre também. Então, versículo 13, para terminar: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel de século em século. Amém, amém. Porque o Senhor sustenta a nossa vida. Porque o Senhor derrama salvação sobre a nossa vida. Porque o Senhor é aquele que nos dá vida eterna. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que, como diz o versículo 2, livra e conserva em vida. Abençoa a nossa vida na terra e não nos entrega à vontade dos nossos inimigos. O Senhor, como diz o verso 3, é aquele que sustenta no leito da enfermidade e renova a cama na doença. E o Senhor é aquele que derruba os projetos dos nossos inimigos e nos conserva na presença dele, na face dele. Como diz aqui o versículo 12: Tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. O Senhor nos põe diante dele para sempre. Ele nos dá vida eterna para estarmos para sempre com ele. Então, essa é a leitura do Salmo 41. O ponto principal: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor cuidará da sua saúde, o Senhor abençoará a sua vida na terra e o Senhor não deixará que você fique entregue à vontade dos seus inimigos. E o Senhor te sustentará na sua sinceridade e você estará para sempre diante da face do Senhor. Você terá vida eterna. Por isso que diz o versículo 13: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel de século em século, ou seja, para sempre. Amém e amém. E agora eu faço um convite a você que quer entregar a sua vida para esse bondoso Deus. A Bíblia fala que
Deus enviou Jesus para trazer vida eterna para todos os que aceitam a Jesus. Jesus morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador é salvo dos seus pecados e recebe comunhão com Deus. E quem recebe comunhão com Deus, recebe o Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus morando na pessoa. Toda pessoa que aceita Jesus recebe o perdão dos pecados, se conecta com Deus Pai e recebe como presente a própria presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. E tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida. O que é o livro da vida? É o livro que tem os nomes dos filhos de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que um dia todos comparecerão perante o tribunal de Cristo para serem julgados. Mas quem estiver com o nome no livro da vida vai entrar diretamente no céu. Por quê? Os filhos entram na casa dos pais, livremente. E se você é filho de Deus, você poderá entrar diretamente na casa do Pai. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso agora comigo. Faça essa oração de confissão. Ligue o seu pensamento com Deus. Creia que Jesus é o Filho de Deus e que Ele dá a vida eterna e aceite Ele agora, fazendo essa oração. Diga em voz audível: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, você pediu o perdão dos pecados. Você pediu para receber o Espírito Santo. Ele já está com você. Procure uma igreja que prega que Jesus é o único que merece louvor, honra e adoração. E se você tem algum santo, imagem ou amuleto na sua casa, coloque para fora. Você não precisa mais disso. Você aceitou a Jesus. Jesus está com você e o Espírito Santo está com você. Basta orar a Deus todos os dias, em nome de Jesus, e Ele vai livrar você do mal. Deus abençoe a sua vida. Eu te convido a participar da leitura de Salmos diariamente. Você pode acessar aqui no canal, na playlist Leitura de Salmos, edição 2026. Tem uma playlist chamada Leitura de Salmos, edição 2026. E lá você vai encontrar os salmos anteriores, para que você possa meditar e conhecer os salmos. Os salmos mostram como se relacionar com Deus. São orações, lamentações que os homens no passado fizeram e que nos inspiram a nos conectarmos com Deus e a aprendermos o que Deus deseja de nós. Hoje, no Salmo de número 41, aprendemos que o Senhor abençoa aquele que ajuda o pobre, trazendo saúde, trazendo bênçãos nessa vida, nessa terra, e trazendo o livramento dos inimigos. Ele derrama essas bênçãos para aqueles que ajudam ao pobre. E ele ainda conserva na sua sinceridade e sustenta você para sempre na presença dele, diante da face dele. Deus abençoe a sua vida. E se você lembrou de alguém e sentiu no coração, sentiu fortemente que essa pessoa que você lembrou precisa ouvir essa mensagem, compartilhe para que essa pessoa também se aproxime mais de Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. E eu faço mais 2 convites. Todo dia aqui no canal nós fazemos a leitura do devocional Café com Deus Pai. Você pode acessar esse devocional para que você medite todos os dias
e se aproxime de Deus. E todos os dias nós postamos a meditação em um capítulo de Provérbios. Provérbios é um livro que traz sabedoria para que tomemos decisões boas e acertadas na vida. Então fica o convite para que você acompanhe o devocional Café com Deus Pai diariamente, a leitura de um capítulo de Provérbios e também a leitura dos Salmos. Deus abençoe a sua vida grandemente. Dê glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém e amém.